Olá, meus irmãos, bom dia, graça e paz a todos, senhoras e senhores internauta do Facebook, do WhatsApp, que a graça e o amor de Deus esteja com todos. Quem vos fala aqui é o pastor Washington Divino, lá da Bahia. Alguns já me conhecem aqui no estado de São Paulo, principalmente em Ribeirão Preto, tá? Ribeirão Verde, onde eu me encontro. Glória a Jesus. Alguns irmãos de algumas igrejas já me conhecem, algumas pessoas já me viram pregando na rua. E pela misericórdia de Deus, eu tenho alguns ofícios eu sou capelão militar, professor de história, e nesse momento eu venho, pela misericórdia de Deus, na unção divina, te provar que Jesus ele era negro. Louvado seja Deus. Sim, negão. Glória a Deus. Abra suas Bíblias, por favor, a minha Bíblia está aqui. Então, abra suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo de número 10, versículo de número 6. A partir do versículo de número 6, ou seja, nós vamos ler só o versículo de número 6 e vou trazer toda a narração histórica, bíblica, e vamos mergulhar no papiro também hebraico e grego, tá? Onde está as provas real que Jesus ele era negro. Tá? Vamos lá. Versículo número 6 do capítulo 10 do livro de Gênesis diz assim: E os filhos de Cã, Cuxi, Mizarim, Pute e Canaã. Louvado seja Deus. De Cã descenderam 4 filhos, que significa netos de Noé. O nome deles é Cuxi, Mizarim, Pute e Canaã. E é da onde é que surgem os negros daí? Dos Cusita, em aramaico. Cusita se pronuncia Cusita. No hebraico já está se pronunciando Cuxi. Nos papiros hebraico e grego, nós iremos encontrar, senhoras e senhores, que dos netos de Noé, ou seja, do neto de Noé, Cuxi, vieram os Cuxita, e a palavra Cuxita, o Cuxi, é nada mais, nada menos a não ser a Etiópia, os etíope, os africanos, o povo da África do Sul. São descendentes de Noé. Louvado seja Deus. Por que eu tive que me expressar dentro do grego, do hebraico, do aramaico? Porque a Bíblia tem sua origem, assim como eu e você, nós temos a nossa origem, que é pai, mãe, avó, bisavó, tataravó. A Bíblia tem sua origem. A origem da Bíblia é o hebraico, o grego e o aramaico. E o Novo Testamento foi escrito mais de 6 vezes em grego. Louvado seja Deus. Foi reescrito e escrito mais de 8 vezes em grego. Louvado seja Deus. Então, a Bíblia Sagrada, tanto em hebraico como em aramaico ou grego, e nos papiros e nos rolos, vai nos deixar claro que os negros vieram dos descendentes de Noé. Louvado seja o nome do Santo Senhor Jesus. Eu quero trazer a mensagem do Senhor sobre mim sujeito ao tema insensato coração. Primeiro vamos entender o que significa pessoas de coração insensato. Pessoas de coração insensato, senhoras e senhores, etimologicamente é falta de senso. Pessoas insano. Terceiro, pessoas loucas ou loucos. Em quarto lugar, pessoas que se precipitam em julgar. Porque a pessoa não tem um carro, não tem dinheiro, não tem condições financeiras, uma roupa boa. Então julga pela aparência. E segundo o estudo bíblico, essas pessoas que julgam pela aparência são pessoas de coração insensato. Louvado seja Deus. Pessoas de coração insensato também, tá? Significa pessoas desprovidas de bem, ou seja, de benevolência. Louvado seja Deus. Significa pessoas de coração insensato, pessoas que não pensam o que vai fazer, tudo que ela vem na mente ela faz ou age e não tem senso. Louvado seja Deus. Ela não procura ter senso de pensamento ou
de como resolver aquilo ali. Ela quer resolver de qualquer maneira. Por exemplo, apareceu um homem negro na rua porque está com cabelo grande, às vezes é de família conceituada e às vezes é de uma família que tem condições. Mas por ser negro, o povo olha e diz é um ladrão, é um vagabundo, está fugido. Preconceito e discriminação. Louvado seja Deus. E por não saberem também que Jesus ele era negro, por não ter conhecimento histórico do grego, do hebraico e do aramaico. Louvado seja Deus. Então, bem, as pessoas que agem dessa maneira significa pessoa de coração insensato, uma pessoa que julga precipitadamente, uma pessoa que julga pela cor, louvado seja Deus, ou por não ter bens materiais. O mundo já mostra e já diz que as pessoas são avaliadas pelo que têm. Só tem valor pelo que tem. Se não tiver nada, não tem valor. Isso é uma mentira de Satanás, porque o valor está na vida, nos seres humanos. Todas as vidas têm valor. Louvado seja Deus. Então, uma pessoa que é de coração insensato, senhoras e senhores, são pessoas desprovidas de benevolência, que significa dizer pessoas egoístas, pessoas impuras, de coração perverso e de coração mau. Louvado seja Deus. Que significa também pessoas que não têm um pingo de senso. Senso é o contrário de insensato. Aleluia. A palavra insensato, todos dicionário Aurélio em português vai dizer para nós que são pessoas má e perversa. Pessoas de um bom senso é uma pessoa de bom, aleluia, é uma pessoa que ela procura analisar o que vai falar, ela estuda, examina antes de tomar qualquer posição. É uma pessoa de coração senso, tá? Ela não se precipita para julgar uma causa ou para condenar alguém. Não, louvado seja Deus. Então, não julga outras pessoas, principalmente pessoas de cor escura, não age com preconceito, não age com discriminação. Uma pessoa de bom senso não discrimina outra pessoa, louvado seja Deus. Uma pessoa de bom senso não age com discriminação ou preconceito racial. Porque, independente da raça, da posição, da cor, louvado seja Deus, do estado financeiro, ela é uma pessoa de coração puro e procura fazer as coisas para não cometer injustiça. Louvado seja Deus. É necessário a gente analisar para não cometer injustiça. Então, muitas pessoas têm cometido injustiça por não ter conhecimento bíblico histórico. Aleluia. Todas as pessoas que agem com discriminação, preste bem atenção, todas as pessoas que agem com preconceito, aleluia, principalmente pessoas de cor escura, como eu sou um negão, e tenho muito orgulho de ser negão, tá? Louvado seja Deus. Pessoas de cor escura que é negro, esse tipo de pessoa que age com discriminação ou preconceito são pessoas de coração insensato, pessoas má, perversa. Louvado seja Deus, glória a Jesus. E essas pessoas não têm Jesus na vida. Louvado seja o nome do Santo Senhor Jesus. A palavra Gênesis, senhoras e senhores, vindo do hebraico, no hebraico, nos papiros hebraicos, se pronuncia Gênesis, Bereshit, em hebraico, que significa princípio, na gramática, começo e início. Louvado seja Deus. E no princípio, no início dos povos, dos primeiros povos que foram os semitas, vieram aí os negros juntamente com os brancos. Lógico que vieram os brancos primeiro e depois Deus faz a outra raça negra. Todas as nações, tribos e línguas foi Deus que criou, não foi o diabo que criou. Louvado seja Deus. Nem o branco, nem o negro, nem o cigano, nem o europeu. Foi Deus quem criou nações, tribos e línguas, historicamente falando. Então, a Bíblia Sagrada, o livro especificamente chamado Gênesis, que é começo, princípio, ou Bereshit em hebraico, vai expressar para nós, deixar claro como água, historicamente, que ela narra as histórias tipo a história de Melquisedeque, a história de Abraão, a história da formação do homem, a história da formação da mulher que veio da costela do homem, louvado seja Deus, a história de Isaac e Rebeca e a história de Jacó e Esaú. Entre essas histórias, uma história mais bela e linda que pude observar é a história no qual da chegada dos negros, louvado seja Deus, e do meio desse povo chamado povo negro, de pele escura,
é chamado também de os etíope, que é o povo da Etiópia, os africanos, Jesus vem no meio desse povo. Por que Jesus vem no meio desse povo? E ele é negro. Por quê? Porque, em primeiro lugar, Maria, quando chega o povo, os cusita ou os cuxita, que são o povo negro da Etiópia, Maria é descendente desse povo. E logo Maria é negra. Louvado seja Deus. E depois, Maria é escolhida pelo anjo para trazer o Filho do Eterno em matéria, em carne. E na física, fisicamente, Jesus, ele era negro, porque quando ele nasce do ventre de Maria, não por relação sexual, ela não teve relação entre José, um relacionamento sexual, para poder desenvolver Jesus, não, de maneira nenhuma, foi por obra do Espírito Santo, mas por Jesus ter vindo em matéria, no corpo físico, matéria, isso aqui, carne, tá? A tendência, cientificamente, é a criança materialmente puxar a cor do pai ou da mãe. Então, Maria puxou a cor da pele, ou seja, Jesus puxou a cor da pele de Maria. Preste bem atenção, porque Maria era negra. Então, materialmente, Jesus, ele sai negro do ventre de Maria, ela continua virgem. E mais tarde, Maria, ela perde a virgindade com José e tem mais 10 filhos com José. Mas antes dela perder a virgindade, ela engravidou por obra do Espírito Santo e Jesus sai negro. A Bíblia diz que Jesus, no livro de Isaías, o profeta messiânico, vai nos dizer que Jesus, o Salvador do mundo, ele veio em um corpo pecaminoso. Louvado seja Deus. E sobre ele levou todas as desgraças da humanidade, todas as catástrofes. Jesus veio em um corpo pecaminoso. E Maria, o corpo de Maria era pecaminoso. Então a tendência era puxar a cor da pele de Maria. Ele era negrão, negro, do cabelo duro. Então no idioma aramaico se pronuncia os cusita, traduzido os etíope, povo da Etiópia, os africanos. Aleluia, os cusita, que significa povo negro. No livro de Números, capítulo de número 12, versículo de número 1, você vai encontrar escrito que uma mulher da Etiópia, do povo cusita, os cuxita, o povo negro, o povo de pele escura, esse povo, os cusita, louvado seja Deus, os etíope, desse povo, aleluia, Moisés escolhe uma mulher para casar com ela. Moisés casou com uma mulher negra, a esposa de Moisés era negra. Ele teve filhos com essa mulher, casou com ela, viveu muito tempo com essa mulher. Zíbora, a esposa de Moisés, historicamente ela era negra. Louvado seja Deus. A Bíblia vai nos dizer que existia uma rainha de Candara, e essa rainha de Candara ela era da Etiópia. Etíope significa povo negro, africano. Então Jesus Cristo ele era negro. O homem que foi executado pelo Império Romano no século I, esse homem, a sua cor fisicamente era de pele escura. Louvado seja Deus. Este homem era negro, morreu, mas está vivo, ressuscitou ao terceiro dia, está vivo, sentado à direita do Pai. Ele era negro, porque agora ele não é mais, porque ele agora é um ser espiritual. Louvado seja Deus, está à destra do Pai, intercedendo pela minha vida e pela sua vida. Louvado seja Deus. Então, o que significa tudo isso? É que nós temos que ter uma consciência. Consciência essa, senhoras e senhores, que tem que ser uma consciência pura. Tem que ser uma consciência de estudo. Porque as pessoas ignoram outras pessoas quando alguém traz uma novidade. Porque a cultura daquela pessoa é baixa e a cultura daquela outra pessoa é uma cultura alta. Então, uma pessoa que tem a cultura baixa, ela vai ignorar, vai se assustar, vai se assombrar com o que eu estou ensinando aqui agora. E pode me chamar até de falso pastor, porque nunca viu nenhum pastor ensinando isso. Porque a maioria dos pastores esconde os que têm conhecimento cultural, tá? Os que têm conhecimento teológico, histórico, eles escondem e vão em busca do dinheiro. E eu não vou em busca do dinheiro, eu vou em busca do conhecimento que eu tive através de 18 professores numa faculdade de Fati, Bahia, e estou passando para você a verdade. Louvado seja Deus. O que é uma consciência? Já que nós temos que ter uma consciência limpa. Aleluia, substantivando, louvado seja Deus, no estado substantivo feminino, primeiro é faculdade que permite ao ser humano, ou seja, o homem ou a mulher, o conhecimento. Isso é consciência, consciência de conhecimento,
tá? Louvado seja Deus. E avaliação do que passa em si mesmo ou à sua volta. Isso é consciência, você saber do que está ocorrendo à sua volta, o porquê, o para quê, o para quem, que foi isso que nós aprendemos nas escolas, tá? Glória a Jesus. A capacidade de julgar os próprios atos do ponto de vista moral, de conhecimento, senso de responsabilidade, retidão e escrúpulos e policiamento. O que é policiamento? Não estou se referindo à polícia. Policiamento é uma pessoa que procura ter escrúpulo, educação moral, educação ético. Isso é policiamento. Isso é senso, pessoas de coração senso. É o contrário de pessoas de coração insensata. Louvado seja Deus. É pessoas que ela estuda, examina o que ela vai fazer, o que ela vai dizer, a posição que ela vai tomar. Isso é uma consciência pura. Louvado seja Deus. Consciência, principalmente, tanto dos negros como dos brancos, tem que ter uma consciência pura, uma consciência de conhecimento. Os negros veio junto com os primeiros povos hebreus, e esse povo chamado os etíopes, os cuxitas, é povo de cor escura, os negros. Esse povo existe nele melanina, existe nele valores e respeito, tanto respeito a pessoas de cor clara, como também tem que ter respeito a pessoas de cor escura. Louvado seja Deus, um tem que valorizar o outro, mas vivemos hoje em uma sociedade onde a maioria, vamos supor, 90,9% de oportunidade de emprego é mais para pessoas de cor clara. Mas nós temos uma lei da consciência negra, louvado seja Deus, glória a Jesus, que essa lei, ela apela para qualquer uma pessoa, permita a minha expressão da palavra. Essa lei, ela é em todo o território nacional brasileiro, louvado seja Deus, que essa lei é contra a discriminação e preconceito racial. Então vamos respeitar a posição de cada um, a família de cada um, e não tem ninguém melhor do que ninguém. Por quê? Porque se você é branco, de cor clara, independente de que você tenha condições financeiras ou não, você só é melhor do que eu se você ficar 2 dias sem tomar banho e não pegar seborréia e não ficar fedendo. Então, pelo contrário, não tem ninguém melhor do que ninguém. Você não é melhor do que eu, e nem eu sou melhor do que você. Então, respeite os negros, não discrimine, tira a vaidade, deixa a falsidade, deixa a malícia, deixe a maldade e deixe o homicídio, deixe também o preconceito, deixe a discriminação, o orgulho. Bendito seja Deus, porque esses pontos que eu estou citando aqui agora são crime para Deus. Aceita Jesus como seu Salvador, tá? Vai servir a Deus, entregue a sua vida para Ele, porque se você não tinha conhecimento, não era sabedora e sabedor que Jesus era negro, acabei de te provar na Bíblia Sagrada e nos papiros grego, hebraico e aramaico, você vai lá e pega os papiros que você vai encontrar que Jesus ele era negro. Ele não era do cabelo encaracolado, dos olhos, das pupilas verdes ou azuis, e não tinha também nariz perfilado, e não era também loiro, do cabelo bom, como a Igreja Católica Apostólica Romana posta. Eles sempre postam os filmes e cartazes que Jesus era loiro ou branco, do cabelo bom, olhos azuis, pupila verde. Isso é mentira de Satanás. Então, a Bíblia diz e prova que Jesus ele era negro. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, até o próximo estudo, em nome de Jesus.